pessoal, que a graça e a paz do nosso poderoso Deus e Pai e também do seu Filho Jesus esteja sobre cada um de nós. Que as bênçãos de Deus possam sempre recair e superabundar em nossas vidas. Agradecemos a todos aqueles que têm nos assistido, que têm deixado o seu like e também compartilhado os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá dar uma força pra gente. Aproveite para se inscrever neste momento, também ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, copiando a fala do meu amigo William Comenali, pessoa que eu admiro e gosto muito, admiro o seu trabalho, eu quero deixar claro aqui que a nossa intenção aqui nesse vídeo não é nem nunca foi de fazer com que você perca a sua fé em sua denominação religiosa ou no seu pastor, nem muito menos no seu ancião, no seu presbítero, até mesmo no seu profeta predileto. Não. O nosso interesse único e exclusivo é trazer a você os fatos e os documentos que comprovam tais fatos. Mas vamos embora lá para o nosso estudo de hoje, cujo título é Ellen White e os seus plágios. Em nosso último vídeo desta sequência que estamos fazendo, mostramos que Ellen White tinha perfeita consciência de seus plágios e que não era inocente neste assunto como muitos pensam. Aliás, ela havia sido denunciada como plagiadora de forma pública através do jornal de Healdsburg, da Califórnia, um jornal bastante conhecido da época. Ela também teve o seu livro Esboços da Vida de Paulo recolhido pela casa publicadora, pois tanto ela quanto a casa publicadora foram ameaçadas de processo por plágio ao livro sobre a vida de Paulo escrito pelos autores Howson e Conybeare. Existem aqueles que afirmam que Howson e Conybeare não poderiam fazer nada em relação a processar Ellen White, que ela era inocente, porque a lei americana não se estendia para materiais plagiados de autores que eram de outros países, como era o caso de Howson e Conybeare, pois ambos eram britânicos, eram reverendos lá da Inglaterra. Porém, nós temos que considerar que plágio não importa, é roubo literário, e isso é, no mínimo, imoral e antiético em qualquer circunstância. E muito mais ainda quando se fala de alguém que atribui tais informações a Deus. Isso mesmo, Ellen White plagiava e atribuía os seus escritos como vindos de Deus, do trono celestial. Dessa forma, ela colocava Deus como sendo o responsável ladrão de seus materiais. Talvez nosso amigo possa dizer que Ellen White nunca acusou Deus de ser ladrão, que isso que estamos falando é um absurdo. Mas pense comigo e observe um pouquinho alguns de seus escritos. Nesse que nós estamos vendo agora diz o seguinte: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. E nesses dias ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 148. Bom, ao ela falar isso, ela está se referindo de forma sutil aos seus escritos, que ela própria denominou de espírito de profecia. E isso é amplamente conhecido dentro do meio adventista. Ela usou uma expressão apocalíptica de forma completamente distorcida dos fatos, com um único propósito, o de se exaltar. Mas vamos continuar. Em um outro texto, que você está vendo aí, ela diz o seguinte: se procurarem desviar-se do conselho de Deus para seguir suas próprias opiniões, se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor, tão certamente como Coré, Datã e Abirão. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 66. Já neste texto, ela se eleva ao mesmo nível de todos os escritores bíblicos, quando ela afirma que qualquer pessoa que rejeitar os seus escritos, como ela chama de testemunhos, estarão sendo rebeldes e estarão rejeitando ao próprio Deus. Na verdade, o livro Testemunho para a Igreja, volume 5, de onde nós tiramos esse texto, ela escreveu um capítulo inteiro, que é o capítulo 5, denominado Testemunhos Menosprezados, dizendo que os falsos cristãos iriam menosprezar seus testemunhos.
Isso foi uma forma de se autodenominar uma santa profetisa, lembrando que já em seu tempo ela era conhecida por praticar roubo literário ou plágio. Esse volume 5 de Os Testemunhos para a Igreja foi publicado pela primeira vez em 1889. O interessante é que foi no mesmo ano em que Ellen White foi denunciada publicamente no jornal de Healdsburg. E, logicamente, ela estava tentando dizer que tais denúncias contra ela e os seus escritos era rejeitar o próprio Deus. O mais incrível ainda é que nesse mesmo volume 5 de Testemunhos para a Igreja, que foi publicado em 1889, ela ainda se coloca como inocente de todas as denúncias que recebera. Dentro do capítulo 67, ela escreveu um tópico inteiro falando sobre os royalties, ou direitos autorais dos escritores, dizendo que os autores ou os escritores eram dignos e são dignos de receberem por seus trabalhos. Sugerimos a leitura desse tópico para mais informações, mas vamos em frente. Nesse outro texto que nós estamos mostrando do mesmo livro, ela afirma que cada linha que ela escreveu, mesmo sendo uma carta particular, foi diretamente inspirada por Deus. Observe o que ela fala. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão. Os preciosos raios de luz que brilham do trono. Testemunho para a Igreja, no volume 5, páginas 67 e 68. Ela repete em vários textos escritos que aqueles que não acreditassem nela ou em seus escritos estariam lutando contra o Espírito de Deus. Você observou o que ela afirmou neste texto? Nós grifamos o texto para que você possa observar com muito cuidado, onde ela afirma claramente que tudo o que ela escreveu foi revelado a ela por visão e é informação vinda diretamente do trono de Deus. Veja como ela se coloca diante de Deus e das pessoas. Mas vamos em frente. Ela repete em vários textos escritos que aqueles que não acreditassem nela ou em seus escritos estariam lutando contra o Espírito de Deus. Observe este texto aqui, ó. Vi que não estavam combatendo contra nós, mas contra Deus. Está lá em Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 260. Aliás, nós sugerimos a esse nosso ouvinte, a você que está nos acompanhando, a conferir o texto, pois aqui no volume 3, aqui nesse livro, ela escreveu um tópico inteiro sobre este assunto, dentro do capítulo 27 deste livro, justificando que aqueles que reprovavam então a ela, Ellen White, por seus plágios, estavam se voltando contra o próprio Deus. Lembre-se que lá em 1867 ocorreu uma conferência na cidade de Illinois e Ellen White foi chamada para se justificar publicamente através da Review and Herald os motivos dos seus plágios. Nós já comentamos sobre este assunto no nosso vídeo de número 7. Se você não assistiu, dá uma conferida lá, cujo título do vídeo é Ellen White mente. Para se colocar em uma condição sempre de uma pobre e humilde vítima, já que ela tinha por hábito ficar escrevendo e também reprovando aos seus irmãos, muitos se revoltavam contra ela por esse tipo de atitude. Diante disso, ela resolveu dar uma solução definitiva para isso. Assim, em relação às suas palavras, Ellen White ainda afirma o seguinte, veja o texto. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o humilde instrumento. Ela está falando dela. É Deus e não um errante mortal. Novamente é ela que falou para salvá-los da ruína. Veja como ela se coloca, tão humilde, tão coitada. Mas quem fala não é ela, é Deus, segundo o que está escrito. Vê-se claramente no texto que ela se isenta completamente de qualquer situação, alegando que aquilo que ela escreveu ou falou foi por ordem divina, vindo diretamente do trono celestial. Vejamos ainda um outro texto. Veja o que ela fala aqui nesse outro texto. Quando eu fui para o Colorado,
Escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Deus estava falando através do barro. Você pode dizer que esta comunicação foi apenas uma carta. Sim, era uma carta, mas inspirada pelo Espírito de Deus, para trazer à vossa mente as coisas que me foram mostradas. E aí cai dentro daquele texto que já lemos. Nestas cartas que escrevo, estou apresentando a vocês o que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo no jornal expressando apenas as minhas ideias próprias. São o que Deus abriu diante de mim em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Lá em Testemunho para a Igreja, volume 5, página de 63 a 67. Recomendamos todos a ler esse exemplar aí, principalmente nestas páginas que nós estamos indicando. Como você pode ver, ela deixa claro que tudo, exatamente tudo, o quanto ela escreveu, não veio da mente dela, não. Mas foi Deus quem lhe deu em forma de visão. Está muito claro isso no texto. Diante disso, podemos nos questionar se os textos que ela escreveu e que contêm roubo literário ou plágio, foi Deus então quem roubou ou plagiou? Bom, se analisarmos as falas de Ellen White, é exatamente isso que ela está dizendo, pois ela se coloca como porta-voz de Deus. Deus falando através do barro. Não são as palavras dela. Ora, se não são as palavras dela, então de quem são as palavras roubadas? De Deus, é óbvio. Além da denúncia de plágio feita em março de 1889 no jornal de Helzburg, em 1976, a revista Time publicou um artigo denunciando Ellen White como plagiadora. Observe comigo. Veja que o texto aqui é grande. Nós deixamos aqui na tela, inclusive, o endereço eletrônico para que você possa conferir pessoalmente este artigo. E ainda alertamos, observe que o artigo tem 2 páginas. E, naturalmente, o texto aqui mostra e fala a respeito de profeta ou plágio. Percebe o título? E fala exatamente sobre a condição de Ellen White. O texto começa falando como ela nasceu, de onde ela veio, ali da cidade de Thompson, no Maine, né? E como começa ali a condição dela como profetisa, e vai abordando alguns tópicos a respeito disso. Mas na segunda página fala de forma clara que ela era uma plagiadora. Confira lá. Também o famoso jornal The Washington Post, em 1980, publicou uma matéria denunciando Ellen White por seus plágios. Veja você mesmo na imagem que nós estamos mostrando. Veja que o título da matéria é O profeta adventista do sétimo dia, White, é chamado de plagiador. Naturalmente, está falando da Ellen White. Nós puxamos aqui a tradução do Google, mas o correto seria a profeta adventista e não o profeta adventista. E se você observar, nós destacamos ali o terceiro parágrafo, onde está escrito, ela era uma plagiadora, tá? E aí, embaixo no quinto parágrafo, está lá escrito que a extensão exata, eles chamam os plágios dela de empréstimos. Esses empréstimos aí é para amenizar a situação e não chamá-la de plagiadora. Diz que é incalculável. Está aí também o link que nós estamos deixando para você, o endereço eletrônico, assim você pode verificar por si mesmo o que nós estamos mostrando. Esse artigo do The Washington Post, ele foi motivado a publicação através de uma outra publicação da denúncia de plágio ocorrida em 23 de outubro de 1980 no jornal Los Angeles Times. Nós não conseguimos entrar no site do jornal Los Angeles Times para colocar a imagem aqui do artigo do jornal para vocês, pois se trata de um serviço pago, e como você pode estar observando aqui na tela. Mas o que a gente consegue abrir, né? A gente deu um printzinho aí, trouxe aí. Eu deixei também aí o endereço eletrônico. Se você quiser entrar e pagar o serviço, você vai ter acesso à matéria mostrando toda a denúncia que foi feita ali. O que nós observamos que esta publicação, então, aqui do jornal Los Angeles Times, ele causou um alvoroço muito grande na época, desencadeando outras publicações subsequentes, que é o que entre elas está o do The Washington Post. Diante desta situação, a Igreja Adventista Americana, para tentar
conter a onda de problemas causados por tais informações sobre os plágios, publicou uma matéria na revista Ministry, uma revista adventista voltada exclusivamente para pastores, de forma a orientar esses pastores sobre o que responder e como responder à membresia quando questionasse sobre estas questões do plágio. Na abertura da matéria da revista Ministry, é possível a gente ler o seguinte: o Los Angeles Times, de 23 de outubro de 1980, publicou um artigo de primeira página intitulado Plágio encontrado em livros de profetas. Distribuído pela Associated Press, apareceu em jornais de todo o país e em vários periódicos religiosos. Primeiramente, o artigo acusa Ellen White de extenso plágio e procura desacreditar seu papel como mensageiro especial do Senhor para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lemos aqui então somente o primeiro parágrafo para você ver que a própria revista adventista, a revista Ministry, ela admite o artigo publicado pelo Los Angeles Times. Por isso nós não pagamos o material lá do Los Angeles Times para abrir o artigo, porque a própria Igreja Adventista confirma a publicação de tal matéria. Naturalmente que a revista Ministry fez o que pôde para tentar defender a sua galinha dos ovos de ouro. É óbvio que a IASD jamais irá admitir os plágios e erros de Ellen White. Se eles fizerem isso, eles estarão assinando a própria sentença de morte da organização. Porque esta organização, ela somente subsiste, única e exclusivamente, em cima da falsa profetisa. O lucro que a organização tem com os livros de Ellen White, alegando ser ela uma profetisa, é algo absurdo. E eles perderem esta bufunfa, eles jamais vão querer. Veja, nosso objetivo aqui era mostrar que por diversas vezes Ellen White foi denunciada como plagiadora. No vídeo passado, nós vimos que ela não era nada inocente sobre o assunto, já que foi denunciada publicamente em seus dias. Na verdade, a ida de Ellen White para a Austrália foi de forma totalmente estratégica. Logicamente, a fala empregada pela Igreja Adventista é de que a Conferência Geral pediu para que ela fosse lá, porque o campo necessitava dos seus préstimos, mas há muito mais do que isso por detrás dessa história toda. As denúncias de plágio em relação aos livros de Ellen White havia abalado a situação, tanto dela como também da igreja, da organização. O livro sobre a vida de Paulo teve que ser recolhido e parado totalmente a edição devido à questão de denúncia de plágio e ameaça de processo. As denúncias mostrando os plágios de Ellen White, que foram então publicados em várias edições do jornal de Healdsburg, na Califórnia. E então a situação era tentar colocar panos quentes para abafar o caso o máximo possível. Com isso, uma ótima opção seria bater em retirada, em rota de fuga, exatamente para a Austrália. Em 1980, o pastor Dr. Walter Reh escreveu um livro chamado The White Lie, ou A Mentira Branca, onde ele mostra os plágios de Ellen White em seus principais livros, ou os livros conhecidos como Espírito de Profecia. O interessante, o título do livro do Dr. Walter, The White Lie, esse título ele cria uma forma de ambiguidade com o nome de Ellen White e Tiago White. Sim, Tiago White também era responsável nessa farsa da criação da suposta profetisa. Em um outro vídeo futuro nós iremos mostrar mais sobre isso. Mas observe com cuidado o nome, a mentira White, se referindo ao sobrenome familiar, mas também a questão da mentira branca, já que o White traduzido quer dizer branco. O que é uma mentira branca? Bom, se você observar, nós fomos buscar isso no dicionário, o significado de uma mentira branca. Então, a mentira branca parece ser algo inofensivo, não é mesmo? Ela é aquele tipo de mentira que as pessoas dizem assim, não, é para uma boa causa. Por isso que dizemos, parece ser inofensiva, mas toda mentira tem um pai. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não existe mentira inofensiva. Todas elas têm uma consequência no final. Usando o livro do Dr. Walter Reh, vejamos o que ele descobriu em suas pesquisas. Vamos falar um pouco sobre como foi composto o livro O Grande Conflito.
São muitos detalhes a respeito deste assunto. Então, recomendamos ao nosso ouvinte, você que está participando conosco aqui, que aproveite e dê uma lida também no livro do Dr. Walter Rea, que descreve com detalhes cada informação de forma bem detalhada. Mas vamos ao resumo dos fatos escritos pelo Dr. Walter. Tiago White produziu e publicou alguns livros, sendo 2 deles Incidentes da Vida, em conexão com o movimento do Grande Advento, como ilustrado pelos 3 anjos de Apocalipse 14, publicado esse em 1868. Normalmente a gente abrevia como sendo Incidentes da Vida, já que esse nome é muito grande. E o outro é Esboços da Vida Cristã, Trabalhos Públicos, de William Miller, que foi publicado em 1875. Reunidos das memórias escritas pelo falecido Sylvester Bliss e também de outras fontes. Ambos os livros que Tiago White publicou foram quase que totalmente copiados de outros autores, ou seja, Tiago White plagiou. Ele tinha por hábito fazer isso. Ele plagiava, copiava dos outros e não dava crédito. Foi assim que Ellen White aprendeu a fazer, já que Tiago White era inicialmente responsável por fazer toda a correção e revisão dos livros de Ellen White, os primeiros livros dela. O livro sobre William Miller foi tirado de Sylvester Bliss, que em 1853 havia escrito Memórias de William Miller. A teologia do livro Incidentes da Vida já foi copiada substancialmente de Uriah Smith e também de J. Andrews. Em 1884, Ellen White, então, toma esses livros de Tiago White, os 2 livros, e reimprime eles sob o título de The Great Controversy Between Christ and Satan, ou A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás, conhecido hoje como o Grande Conflito. E ela se coloca integralmente como autora desses escritos. Olha o roubo, olha o plágio que Ellen White comete em cima do material do seu esposo, que também já havia plagiado de outros. É tão impressionante a cópia feita sob o nome de Ellen White que a informação que cerca a teologia e a escatologia adventista veio não das visões ou revelações de Ellen, mas da caneta do seu esposo, Tiago White, 16 anos antes, apenas por Ellen White copiar o material que estava lá em Incidentes da Vida, escritos por Tiago White. Nós devemos também lembrar que os 4 pequenos volumes de Spiritual Gifts, ou Dons Espirituais, que foi escrita entre os anos de 1858 e 1864, cujo autor era Ellen White, eles foram ampliados para os 4 volumes do que ficou conhecido The Spirit of Prophecy, ou Espírito de Profecias, que foi escrito entre 1870 e 1884, de Ellen White, naturalmente. E depois, estes volumes de Spirit of Prophecy foram expandidos para a escritura do livro The Great Controversy, de 1888. Você percebe a sequência? Primeiro eu tenho Spiritual Gifts, ou seja, dons espirituais. Esses cresceram e foram ampliados e mudados de nome para The Spirit of Prophecy, ou Espírito de Profecias. E estes, por sua vez, foram ampliados para The Great Controversy, ou o Grande Conflito, ou a Grande Controvérsia. Enquanto isso, durante esses mesmos anos, a lenda cresceu e foi vendida. E aceitou-se então que Deus havia dado a Ellen o conhecimento exclusivo e em primeira mão de seus planos para os eventos futuros da Igreja e do mundo. Porém, quando nós comparamos os livros, observa-se claramente que palavras, frases, citações, pensamentos, ideias, estruturas, parágrafos e até mesmo páginas inteiras foram copiadas do livro de Tiago White para o livro de Ellen White, agora sob um novo título. Tudo isso sem o menor rubor de vergonha, sem fazer qualquer menção de seu marido, ou de Uriah Smith, ou de J. Andrews, ou seja, plagiando plenamente esses autores e ainda atribuindo a Deus a revelação destas informações.
Fato é, grande parte do livro Incidentes da Vida de Tiago White foi diretamente plagiado, principalmente do livro intitulado As Três Mensagens Angélicas, do Apocalipse 14, de 6 a 12. O detalhe é que Tiago nem tentou disfarçar, ele plagiou literalmente os escritos desse livro, As Três Mensagens Angélicas, e ele copiou por atacado desse livro, que foi escrito por J. Andrews. O Dr. Walter Ree, em seu livro The White Lie, ele escreve o seguinte: ao examinar o livro de 1860 de J. Andrews, revela que foi uma repetição exata de seus próprios artigos publicados de 1851 a 1855 na Review of Herald. Assim, Tiago e Ellen tinham disponível para sua leitura e também para o uso após 1855 o conteúdo e a forma da obra de J. Andrews para a incorporação em seus próprios trabalhos. E aí, nós temos ali incorporados em Spiritual Gifts, que foi publicado entre 1858 e 64, Life Incidents, que é o livro do Tiago White, foi publicado em 68, The Spirit of Prophecy, que foi publicado entre 1870 e 1884, autor Ellen White. Também Sketch of the Christian, Life and the Public Labors of William Miller, que é o livro de Tiago White, que foi publicado em 1875. Também The Great Controversy, que foi publicado em 1888. Então, isso tudo explicou o Dr. Walter no livro The White Lie, das páginas 222 a 224. Ou seja, o que o Dr. Walter está dizendo aqui é o seguinte, que quando ele comparou o livro do professor Andrews, ele percebeu que duas coisas. Primeiro, que o que está no livro do Dr. Andrews é os mesmos artigos que ele já havia publicado na Review of Herald. Assim, então, como estava publicado na Review of Herald, Tiago e Ellen tinham acesso facilmente a esse material que estava disponível. Fez uso por atacado deste material, que foi parar dentro desses outros livros aí. Spiritual Gifts, lembrando que são 4 volumes, Life Incidents, Spirit of Prophecy, novamente mais 4 volumes, Sketches of the Christian e The Great Controversy. Enfim, tudo vindo da mesma fonte. Interessante é que Uriah Smith uniu-se ao grupo ainda jovem e também participava da Festa dos Plágios. O seu material sobre o santuário, publicado primeiro como artigo na Review of Herald entre 1851 e 1855, e depois na forma de livro em 1877, cujo título é What is the Sanctuary? Ou O que é o Santuário? Isso proporcionou então material para o capítulo 20 do livro The Great Controversy. Suas descrições, as descrições de Uriah Smith, palavra por palavra, e textos e acontecimentos do Antigo Testamento foram incorporadas ali no livro de Ellen White, mas não em pequenos detalhes, como possa se imaginar, não, mas em grande quantidade. O professor de inglês na Andrews University, William Patterson, pesquisou o capítulo sobre a questão da Revolução Francesa no Grande Conflito, da edição de 1911. E ele descobriu que sua descrição deste evento, ou seja, a descrição lá no livro Grande Conflito em relação à questão da Revolução Francesa, muito provavelmente não se originou de visões, mas sim de maus historiadores dos quais Ellen fez mau uso. Uma comparação deste capítulo com a edição de 1884 do livro de Uriah Smith, conhecido como Daniel e Apocalipse, mostra que Ellen não citou historiadores como Scott, Thiers, Glade ou Hellison diretamente das fontes originais, mas ela de fato tirou estas fontes do livro de Uriah Smith, que por sua vez os retirou destes historiadores aí mencionados. Veja o que nós temos nesse texto aqui. Ronald Grabill, professor de História da Universidade de Loma Linda, escreveu o seguinte: descobre-se que ela, Ellen White, não usou nada de Scott, Glade, Thiers ou Hellison, que Uriah Smith não tivesse usado. Sempre que Uriah Smith excluía algum material, ela, Ellen White, também excluía o mesmo material, embora ocasionalmente excluísse mais. Ela, Ellen White, até usou as citações exatamente na mesma ordem nas páginas 275 e 276. Não pode haver dúvida de que ela tirou as citações históricas de Uriah Smith e não das obras originais. Então nós temos isso escrito por Ronald Grabill em How Did Ellen White Choose and Use Historical Sources? É um capítulo onde ele está falando ali da Revolução Francesa, do livro
O Grande Conflito. Esse artigo foi publicado na revista Spectrum Magazine, no verão de 72, e é uma revista publicada pela Organização Adventista. J. Andrews, também escritor erudito, teve seus escritos vasculhados por Ellen White. O historiador adventista Donald McAdam observou que o livro de Hastings, cujo título O Grande Conflito, e o livro de Ellen White, cujo título também O Grande Conflito, são notavelmente semelhantes. Ambos os livros têm aproximadamente o mesmo comprimento. Ambos têm o mesmo título. Ambos estão no mesmo assunto e têm o mesmo início e fim e interpretam a Bíblia da mesma maneira. Na década de 1970, esse historiador adventista do sétimo dia, o Donald McAdams, ele queria fazer uma pesquisa sobre um único capítulo em O Grande Conflito. Para isso, ele pediu emprestado os manuscritos originais lá do White State. Ele lutou por 4 anos com o príncipe dos cofres do White State, até que o seu pedido foi atendido. Por fim, ele recebeu a permissão para emprestar, então, o manuscrito original do capítulo sobre John Hus, que era o seu interesse, mas com certos termos. Ou seja, ele não poderia compartilhar o material com ninguém e nem publicar os seus resultados e conclusões que ele chegasse. Bom, isso por si só já era uma indicação de que algo muito podre havia no reino da Dinamarca. Melhor dizendo, no reino do White State. Por que tantos segredos sobre os escritos de um verdadeiro profeta de Deus? Ao ponto de que ele não poderia sequer publicar as suas conclusões? Muito estranho. Bom, fato é que McAdams descobriu, para seu espanto, que nesse capítulo, consistindo de 34 parágrafos, que apenas 4 parágrafos eram originais de Ellen White. O resto foi tudo copiado do livro História do Protestantismo, de Wiley. Mas quando o Grande Conflito estava sendo publicado, aqueles 4 parágrafos, então, que eram originais, foram removidos do livro. Ou seja, o que sobrou para esse capítulo foi tudo o que era copiado. Um outro detalhe é, leia comigo, o manuscrito escrito à mão sobre John Hus segue o historiador tão de perto que nem parece ter passado por um estágio intermediário, mas sim da página impressa do historiador para o manuscrito de Ellen White, incluindo os erros históricos e as exortações morais. Conclusão, isso daí foi escrito por Donald McAdams, num artigo que ele publicou na Spectrum Magazine, no volume 10, na página 4, em 1980, cujo título é Shifting Views of Inspiration. Veja que ele deixa claro aqui que o que Ellen White copiou para dentro do Grande Conflito, ela carregou, inclusive, erros históricos. Mas tem mais. Os erros históricos que o Wiley tinha cometido foram parar, então, dentro do Grande Conflito, ou dentro da grande controvérsia de Ellen White. Isso precisa servir de alimento para uma reflexão para aqueles, então, que costumam afirmar que Deus mostrou para Ellen White o que ela deveria copiar e o que ela deveria deixar de fora dos seus livros, não é mesmo? Essa fala tem sido usada por muitos para justificar os plágios de Ellen White, porque aqueles que não querem aceitar que ela nunca foi profetisa do Senhor, mas sim uma plagiadora, né? Ela e os seus ajudantes também organizaram a sequência de eventos e seu significado após o material de Wiley. Donald McAdams continua dizendo ainda o seguinte: Ellen White não estava apenas pegando emprestado parágrafos aqui e ali que ela encontrou em suas leituras, mas, na verdade, seguindo os historiadores página após página, deixando de fora muito material, mas usando sua sequência. Algumas de suas ideias e muitas vezes suas palavras foram copiadas. Nos exemplos que examinei, não encontrei nenhum fato histórico em seu texto, no texto de Ellen White, tá? Que não estivesse no texto deles, dos outros autores. A escritura manual do manuscrito sobre John Hus segue o historiador tão de perto que nem parece ter passado por um estágio intermediário, mas sim da página impressa do historiador para o manuscrito de Ellen White, incluindo então os erros históricos e as exortações morais, como já comentamos, escrito por Donald McAdams em Shifting Views of Inspiration,
publicada então na Spectrum, volume 10, número 4, de março de 1980. Bom, vamos mostrar para você agora alguns trechos do livro Grande Conflito que foram plagiados para que você possa confrontar e verificar a veracidade das informações que estamos prestando. Na imagem que nós estamos mostrando, nós colocamos uma confrontação entre 3 livros, sendo O Grande Conflito, de Ellen White, Incidentes da Vida, de Tiago White, e Memórias, de Guilherme Miller, de Sylvester Bliss. Observe que o livro de Bliss ele foi escrito primeiro, ele foi escrito em 1853. Então, Tiago White, em 1868, 15 anos após, ele plagiou o livro de Bliss, pois não fez a citação devida aos verdadeiros autores, e Ellen White, por sua vez, 20 anos após Tiago White, ou seja, 20 anos depois da publicação do material de Tiago White, ela plagiou esse material de Tiago White, sem fazer a devida citação também. Mas isso ela fez tudo em nome de Deus, é claro. Na edição de 1911, o texto encontra-se lá na página 318 do Grande Conflito e continua sem a devida citação, se você observar. Isso porque, em 1911, o livro passou por uma revisão justamente para que fizesse-se, então, a colocação das citações. Só que nem todas elas foram colocadas. Observe que o texto da edição de 1911, na página 318, é o mesmo texto que foi apresentado anteriormente nos 3 livros que nós comparamos na imagem anterior. Um outro trecho dos mesmos 3 livros estamos mostrando agora para você, para que você possa, dessa forma, comparar novamente. Vê-se claramente que Tiago White plagiou de Bliss e, por sua vez, Ellen White plagiou de Tiago White. Na edição de O Grande Conflito, edição de 1911, esse texto encontra-se na página 319, com a diferença, nesse caso, que ganhou a devida citação. Lembrando que somente estamos mostrando a você alguns poucos exemplos, pois não conseguiríamos mostrar todos os plágios do livro O Grande Conflito, já que estima-se que cerca de 70 a 80% do livro foi plagiado. E para amenizar, então, a situação em relação ao livro, em relação a Ellen White e também à casa publicadora, na edição de 1911, tentou-se, então, corrigir alguns textos, fazendo-se as citações. No entanto, muitos textos ainda hoje permanecem sem a devida citação, como você percebeu no primeiro exemplo que nós mostramos. Um outro exemplo estamos vendo nesta imagem, onde nós temos uma comparação entre o livro O Grande Conflito e o livro História do Sábado, de J. Andrews. Na edição do Grande Conflito, edição de 1911, encontra-se nas páginas 437 e 438. Como se pode observar, nesta edição de 1888 não havia qualquer citação. A partir então da edição de 1911, após os vários problemas enfrentados por Ellen White em relação às denúncias de plágio, e o foco lá do jornal de Helzburg em relação à denúncia de plágio foi justamente em cima do livro O Grande Conflito, ou na época conhecido como A Grande Controvérsia. Na edição de 1911, então, as citações foram adicionadas ao livro, como já mencionamos. Porém, é bom observar que não foram colocadas todas as citações. Note que em seu problema com o plágio, não se limitou apenas a textos, mas também envolveu imagens. Na imagem que nós estamos mostrando a você agora, a imagem da esquerda está com a suposta assinatura da Pacific Press, que é a editora adventista. Porém, o autor original é Hooper. Observe que Ellen White era uma plagiadora experiente. Veja essa outra imagem. Aliás, podemos dizer uma plagiadora muito experiente. Ela e sua equipe conseguiram excluir a assinatura original do artista na imagem e inserir a assinatura da sua editora. Essas imagens foram copiadas do livro História do Protestantismo, de Wiley,
como pode ser observado na imagem que estamos mostrando. Deixamos aqui também o link para que você possa verificar se quiser. Naturalmente, essas imagens foram removidas posteriormente do livro Grande Conflito e não mais aparecem nas edições atuais. Na edição de 1911 de O Grande Conflito, a informação é de que procurou-se consertar os erros em relação à falta de créditos, mas o fato é que há páginas inteiras, capítulos inteiros que foram copiados de outros autores. Este foi o único livro de Ellen White que passou por revisão e correção de alguns dos créditos. Porém, outros livros de Ellen White também sofreram com problemas de plágios. Essas fotos que vocês estão vendo agora são fotos tiradas de um livro, O Grande Conflito, ou O Conflito dos Séculos, que uma amiga gentilmente nos forneceu. Ela tirou as fotos e nos enviou. Agradecemos a ela por isso. Veja que são vários parágrafos que foram copiados de outros autores, cujas citações apareceram somente na edição de 1911. Talvez o nosso telespectador possa até pensar assim: bom, mas se na edição de 1911 foi feita a correção das citações, então isso está tudo bem, está tudo certo, porque foi resolvido o problema. Mas não é bem assim não. Como já comentamos, isso somente foi feito após aparecer vários problemas e denúncias. Além do mais, ainda existem textos que nunca foram atribuídos as devidas citações, como já mostramos no primeiro exemplo. O mais incrível disso tudo é que esse texto de Ellen White, que diz o seguinte sobre o livro O Grande Conflito, que nós estamos mostrando e lemos, fala o seguinte: ao escrever o manuscrito de O Grande Conflito, muitas vezes tive a consciência da presença dos anjos de Deus. E muitas vezes as cenas sobre as quais eu estava escrevendo foram apresentadas a mim de novo em visões noturnas, de modo que eram recentes e vívidos em minha mente. Publicado Colporteur Ministry, página 128. É uma carta de número 56 de 1911, de Ellen White. É impressionante porque em 1911 ela escreve isso sabendo que o seu livro já tinha sido denunciado de plágio e que ela teve que fazer a reparo deste livro na edição de 1911. É muito interessante isso. Vamos ler de novo o que ela escreveu. Ao escrever o manuscrito de O Grande Conflito, muitas vezes tive a consciência da presença de anjos de Deus. O que será que esses anjos estavam fazendo? Mostrando para ela o que ela deveria copiar? Continuando, e muitas vezes as cenas sobre as quais eu estava escrevendo foram apresentadas a mim de novo em visões noturnas. É sério, ela precisou de visões para copiar entre 70% a 80% do seu livro? Me parece muito estranho isso. E aí, diante disso, você acha mesmo que Deus mostrou em visão a Ellen White o livro O Grande Conflito, como ela escreveu aqui na sua carta 56 de 1911? Ou como muitos até pregam isso? Você crê realmente que foi Deus quem mostrou a Ellen White? Fica aí para você responder. Em nosso próximo vídeo, vamos ainda dar continuidade neste assunto sobre a questão dos plágios de Ellen White, onde nós vamos mostrar mais alguns detalhes, mais algumas informações que talvez sejam desconhecidas para você sobre este assunto. Portanto, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Fique ligado para acompanhar e conhecer um pouco mais sobre este assunto. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até breve.